A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é o pastor Douglas Berg. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Tem demônio que só sai com jejum e oração? Por causa de uma interpretação errada da palavra de Deus, muitos creem que jejum e oração expulsa demônios, ou que com jejum e oração barreiras se rompem, que objetivos são alcançados. Por causa da interpretação de uma passagem que está em Mateus 17, 21, onde Jesus diz: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Primeiro, qual o significado de casta? Grupo de indivíduos que pertencem a uma espécie animal ou vegetal e que possui características semelhantes. Esta passagem está naquele episódio onde os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio de um jovem demoniado, cujo pai leva seu filho possuído por um demônio, e os discípulos não puderam expulsá-lo. E Jesus faz essa menção: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mas também em Mateus 9, versículo 14 e 15, nós vemos Jesus sendo questionado pelos discípulos de João Batista. No versículo 14, os discípulos de João Batista dizem, veja, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Nessa passagem, Jesus deixa bem claro que ele não permitiu os seus discípulos jejuar naquele tempo. Naquele tempo em que Jesus estava junto deles, ali lhes ensinando, lhes dando exemplo, lhes preparando para a missão que eles iriam cumprir. E Jesus fala: depois que eu partir, não é? Aí sim eles iriam jejuar. Mas então o Senhor Jesus está entrando em contradição, pois em uma passagem ele diz que não estava permitido seus discípulos jejuarem. Em outra ele diz que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus não estava dizendo que eles não puderam expulsar demônios por falta de jejum e oração. A resposta está ali no versículo 20, quando ele responde aos seus discípulos. Vamos começar no versículo 19 de Mateus 17. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Aqui fica bem claro que os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio por falta de fé. Mas a menção que Jesus faz acerca do jejum e oração, Jesus está dizendo que o jejum e a oração são importantes para o desenvolvimento da fé, para o crescimento da fé, para a manutenção da fé. Pois jejum e oração aproxima de Deus. Jejum e oração fortalece espiritualmente. O nosso corpo físico ele precisa de alimento e precisa ser exercitado para não atrofiar-se, não é isso? Da mesma forma, o nosso corpo espiritual precisa de alimento e precisa de exercício. E o alimento para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma, é a palavra de Deus. Devemos estar sempre bem alimentados da palavra de Deus, sempre nos alimentando da palavra de Deus, termos participação ativa nos cultos do Senhor, onde o Senhor traz o alimento mais forte, onde o Senhor oferece o alimento que não será oferecido de forma individual,
mas apenas ali através do anjo da igreja. Então é importante, é isso que Jesus está ensinando, a importância de se alimentar da palavra e exercitar-se espiritualmente, exercitar-se na oração, exercitar-se no jejum, porque isso traz comunhão com Deus, isso aí aproxima de Deus, fortalece a fé, renova a fé, faz a fé crescer. E como Jesus diz no mesmo versículo 20, Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então nós devemos observar. Demônio só se expulsa pelo nome de Jesus. Enfermidades só se vencem pelo nome de Jesus. Barreiras só são rompidas pelo nome de Jesus. Objetivos, propósitos só são alcançados pelo nome de Jesus. Mas para podermos ter êxito no nome de Jesus, nós precisamos ter uma fé ativa, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé exercitada, ou seja, comunhão com Deus, intimidade com Deus, aproximação frequente de Deus. Amém? Fica aí a nossa mensagem. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro agora neste momento por todos aqueles que estão ouvindo. Deus, em nome de Jesus, e talvez estão sendo vencidos pelo espírito do desânimo, do comodismo, e estão a cada dia mais enfraquecendo-se na fé, no exercício da fé, por não estarem se alimentando direito, exercitando direito na fé. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo visite estas pessoas para despertá-las, ó Deus Todo-Poderoso, para a necessidade de uma comunhão maior com o nosso Pai Celestial, para despertar essas pessoas, ó Deus, pela necessidade de buscarem Deus de forma mais assídua, ó Pai, para despertarem pela necessidade de um comprometimento maior e verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus, fortaleça vidas neste momento, que caia por terra, Pai, todo espírito de desânimo, ó Deus, de comodismo, em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça o Teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.